intervalo aqui já estávamos conversando sempre, né? Cecília chega aqui maravilhosa, a gente já começa a falar sobre criança, sobre filho, sobre viagem, que já foi tema dela aqui também no Central 98, segunda edição. Mas hoje, nossa guardiã das crianças vai falar sobre um desafio, e que é um desafio mesmo, imagino. Dizer não. Falar não para o seu filho, para sua filha. A gente fala muito sobre permissividade, criança sem limites, onde é que o mundo vai parar, e tudo isso merece uma reflexão. Cecília, seja bem-vinda mais uma vez. Bom dia para você. Bom dia, Carolzinha. Bom dia, João. Bom Quem dia. está aqui com a gente, assistindo ao vivo, escutando. Vamos falar desse tema que acho que ele é muito central, né, na educação das nossas crianças. E quando eu falo sobre falar o não, não necessariamente é falar a palavra não, não pode, mas é sobre frustrar. Né? Sobre a dificuldade, às vezes, de frustrar a minha criança, de frustrar o meu filho. Mas o tanto que é importante fazer isso, né? E tem formas mais respeitosas e mais assertivas também de fazer isso. Eu acho que isso virou até um julgamento, sabe, Cecília? A gente vê muito hoje em dia as pessoas cobrando isso e falando que, nossa, essa geração tá estragando as crianças, tá mimando os filhos, não se fala mais não pra nada, tudo é permitido. E aí, você falou bem, a criança não se frustra. Existe realmente essa mudança de comportamento? Você acha que hoje os pais, mães, responsáveis estão com mais dificuldade em falar esse não? Qual é o movimento que está acontecendo que ele é real, Carol? Nós aqui, eu, você, João, né? Nós somos a primeira geração de mães e pais que estamos parando para estudar sobre criação de filho, que a gente para pensar sobre como eu estou comunicando com meu filho, porque até então, né, os nossos pais, os nossos avós, nossos bisavós, eles foram reproduzindo aquilo que foram recebendo. E hoje, né, nesse momento, com os estudos científicos, as teorias, as abordagens, os estudos até sobre o funcionamento do cérebro da criança, nos ajuda a entender que existem formas mais assertivas e mais potentes de educar os nossos filhos. Só que qual que é a cilada, né? Qual que é a sutileza e que, se a gente não presta atenção, a gente cai num lugar que é tão ruim quanto, né, o autoritarismo ali, a falta de escuta da criança. É a interpretação equivocada de muitas mães e muitos pais de que educar uma criança de forma respeitosa é igual a não frustrá-la, é igual a deixar ela fazer o que ela quer do jeito que ela quer. E não é isso. E aí, o que essa mãe e esse pai acabam fazendo? Caindo, né, na permissividade. Aí vira um modelo de educação que oscila. Ora, eles ficam permissivos, deixando a criança fazer tudo o que ela quer. Aí a criança fica insuportável, né? Porque ela fica sem referência, sem limite. Ela cresce de um jeito ruim. Ela vai crescendo acreditando que o mundo está aqui para servi-la e não está. Aí essa mãe e esse pai começam a ficar nervosos, bravos e oscilam para o autoritarismo. Aí bate, põe de castigo, grita e fica nesse lugar sem lugar. Então, de fato, Carol, como eu recebo muita mãe e muito pai para orientação parental, o que eu vejo? Que às vezes eles chegam para mim e estão pisando em ovos com os filhos. O que é pisando em ovos? Se eu fizer isso, meu filho vai se frustrar. Se eu não deixar, ele vai chorar, ele vai gritar. Então, isso tem acontecido, sim, por uma falta, às vezes, de orientação e por uma falta de boa interpretação do que é uma educação respeitosa. Cecília, você colocou dois pontos que eu acho interessante. Os dois extremos, né? E você colocou pessoas que estão no extremo da permissividade, deixando a criança ficar ali, fazendo o que quer, e que depois mudam esse contexto e travam tudo, né? Aquela mãe, aquele pai que não o tempo inteiro. Mas tem situações em que o extremo do não, ele vem antes. Isso também é prejudicial, aquela pessoa que só fala não. Mesmo antes, nunca teve essa permissividade. Só fala não o tempo inteiro. Isso também é complicado? Então, João,
os dois extremos, eles não são benéficos, né, para a criança. A criança que nunca é escutada, que sempre é só cerceada, podada, não, e vem aqui naquela postura mais autoritária, é uma criança que tem pouca voz, tem pouca vez, e isso faz com que essa criança se torne uma pessoa mais insegura, mais fragilizada. Eu dependo da aprovação do outro. Vão lá para a fase adulta, é aquele adulto que morre de medo, né, do que o outro vai achar e trava na vida. Vamos pensar nesse lugar. E a criança que cresce podendo fazer tudo é a criança que cresce se sentindo desamparada, sem amor, sem ser amada. Então, os dois extremos, eles são ruins. E aí, eu fiz essa pergunta para a gente traçar todos os cenários ou se aproximar dos cenários de todo mundo. Porque às vezes tem uma pessoa que está nesse exemplo que você falou, que é da permissividade, passa para o autoritarismo, ou tem pessoas que é só o autoritarismo e aí pode deixar de fazer sai do não e começa a ter essa permissividade. Então, para a gente trabalhar todos esses perfis. Agora, como é que a gente trabalha para ter esse equilíbrio entre um e o outro? Pegando, por exemplos, uma criança que está no restaurante e está correndo no restaurante. Aí você, a maioria das vezes, não. É deixar, às vezes, também fazer uma travessura, ou não, tem que travar mesmo. Como é que a gente pega esse equilíbrio? Até porque a criança corre, né? Não, trouxe esse exemplo, mas pode citar outros, assim. Primeiro de tudo, João, é entendermos que a criança, ela é um indivíduo, né? Ela é um indivíduo que ela tem necessidade de ser escutada, de se sentir vista, de se sentir validada e amada. A criança, ela não é inimiga do adulto e ela também não é um ser que já chega todo errado e que a gente tem que consertar o tempo todo. Porque a impressão que me dá muitas vezes é que o adulto já chega muito armado com a criança, né? Como se, eu já vou ter que corrigir o tempo todo esse menino terrível. Então, vamos dar um passinho para trás e vamos descer aqui na altura da criança, né? Tô literalmente falando, tanto fisicamente quanto no entendimento, e nos colocarmos no lugar da criança. A criança, gente, ela é um ser que para entender o mundo, para compreender, para apreender tudo que está em volta dela, e até para se comunicar, ela precisa, é necessidade, mexer, movimentar, pegar, levantar, perguntar, falar fora da hora, né, certa, entre aspas, que o adulto espera. Então, não é porque ela é teimosa, não é porque ela é chata, não é, Cecília, já falei 1000 vezes, já falei 10 vezes, aí eu falo com a mãe e com o pai. Você vai falar, não é uma, não são 2, não são 10, não são 100, são milhares. Filho, vem cá. Eu entendi que você quer correr, é gostoso demais correr. Só que agora a gente vai almoçar. Vamos sentar lá? Depois do almoço a gente combina de ir lá naquela pracinha correr? Ou, se o meu filho está precisando circular no restaurante, eu vou levantar e eu vou acompanhar por um tempo, né? Não vou sair correndo no restaurante, mas eu vou acompanhar nem que seja com os olhos para ver onde que ele está. Eu acho que esse entendimento de que a criança não é um ser que está aqui para ser domado, não é um ser que está aqui para ser programado, mas ela tem necessidades próprias, ela tem formas muito particulares de comunicar e de se expressar no mundo. Isso nos ajuda na nossa condução a redimensionar. O adulto quer a criança quietinha. A gente vai falar disso aqui sempre, a gente cai nesse lugar. O adulto quer a criança quietinha, silenciosa. Criança quietinha e silenciosa não é o esperado, não é o comum, a não ser que ela esteja hipnotizadinha aqui numa telinha. Ela vai ficar, e de vez em quando, ok. Mas acho que esse olhar ele é importante para a gente começar, João. E aí, Cecília, quando a gente pensa, né, em fazer esse equilíbrio, aí muita gente pensa em punições. A proibição, por exemplo, de certas atividades, de certas brincadeiras, televisão, celular, brinquedos. Isso é válido? No modelo autoritário, né, um modelo em que o adulto sabe, a criança nada sabe, o adulto que traz toda a referência, a criança não é escutada, é um modelo em que a punição tem lugar, né, é punindo que eu educo o meu filho, a criança só aprende quando ela sente dor, quando ela sente falta, esse é um entendimento.
Eu desacredito desse modelo, tá? Eu tenho lá em casa, falo que eu tenho meu laboratóriozinho vivo, né? Sim. Mel de 9 e Ian de 5, quase 6. Os meus filhos nunca foram para o castigo, nunca levaram uma palmada. A gente não fica ameaçando tirar coisas. E não é porque eu sou boazinha, não. É porque não precisa, tem outros caminhos. Cecília, qual é o outro caminho? O outro caminho, ele demanda da gente um investimento maior, uma repetição muito consciente e demanda o entendimento de que esse ser humaninho aqui, ele está se construindo. Então, não é imediato. Bater, colocar de castigo e ameaçar dá um resultado, entre aspas, mais rápido. Porque a criança vai parar de fazer por medo. Mas eu não quero que os meus filhos não façam por medo. Eu quero que eles aprendam a se autorregular e aprendam a se expressar. Então, posso dar um exemplo? Pode. Agora, Carol. Pode. Até para quem está nos escutando entender. Então, como é que é? Se eu não vou ameaçar tirar a televisão... Teve um dia que o Ian chegou para mim na hora do almoço, mamãe, eu quero chocolate, porque a avó tinha levado a caixinha de pão de mel. Quero pão de mel, era 11h30 da manhã. O meu ímpeto foi falar, não, claro que não, hoje nem é dia de pão de mel, de doce, está na hora do almoço. E o adulto muitas vezes já chega com esse não direto, Sim. pá. A gente tem que trazer essa referência? Tem. Mas quando eu chego direto com o não, essa comunicação não é assertiva. Às vezes eu vou soltar ela, mas ela não é assertiva. Porque aí o que eu faço com meu filho, com a minha criança? Ele infla. Mas eu quero. Ele grita, ele esperneia, ele se desconecta de mim. Como que eu posso experimentar? Eu falo com as famílias assim, vamos fazer, é um convite, experimenta. Você vai abaixar, olhar para o seu filhote e assim eu fiz. Respirei fundo, abaixei, olhei no olhinho do Ian e falei, Ian, você ficou com vontade de comer pão de mel. Porque é muito gostoso, né, filho? Você está com fome, está na hora do almoço. Primeiro eu vou abrir um espaço para acolher e validar a vontade, o pedido. Mesmo que internamente eu já sei que eu vou chegar com o não. Eu entendi, você está com vontade de comer o pão de mel, você está com fome, está na hora do almoço. É o primeiro pãozinho, eu falo que é comunicação sanduíche, tá? O primeiro pão é acolhimento. Depois eu venho com a referência, que é o limite. Mas, agora não. Olha o cheirinho de feijão que a Ione está fazendo, tá na hora do almoço. A gente vai almoçar. Depois do almoço que você comer a sua comidinha, aí você pode comer um pão de mel. Vamos lá pegar um pratinho, você já deixa separado o seu pão de mel. Eu não preciso esconder o pão de mel, eu não preciso punir. E aí eu fecho com outro pãozinho do sanduíche, que é o mesmo do primeiro. Mas eu entendi, filho, você ficou com vontade. Eu posso contar um segredo? Até eu fiquei, porque pão de mel é bom demais, eu vou pegar um pra mim também. Quando a gente faz isso, a criança, o Ian abriu um sorrisão e me abraçou? Não. Ele ficou bravo, frustradíssimo. Mamãe, mas eu quero! Gritou, esperneou. O que eu vou fazer com isso? Não vou temer. Eu não vou ter medo dessa reação. Eu olhei para ele e falei, filho, você está com raiva porque você queria uma coisa e eu não deixei. Você pode sentir essa raiva. E se precisar, pode gritar. Se precisar, pode até chorar. Mas agora, não. Ponto. Vocês percebem a diferença? E isso não é uma conversa de 10 minutos, é uma conversa de 1 minuto de relógio, tá? Se a gente for contar em segundos. É sempre que eu consigo fazer isso com os meus filhos? Não, não é sempre. Mas sempre que possível, eu me organizo, intencionalmente, eu me preparo para essa comunicação. E ela demanda tempo, ela demanda um investimento muito maior do que falar não. Aí a criança fica brava, chuta, grita, a mãe vai lá, então você vai ficar sem a televisão, sem o celular. Eu criei um incêndio florestal quando eu podia simplesmente escutar e validar aquela vontade. Mas eu não vou ceder à vontade. Entende a diferença? Sim. É uma caminhada. Continua nosso bate-papo com ela, guardiã das crianças, Cecília Antipoff, falando sobre a dificuldade que os pais têm em falar não para os filhos, sobre crianças sem limites. E aí, Cecília, uma pergunta para você, porque eu acho que dessa mudança que a gente tem hoje, dessa educação com respeito, ela passa também muito por um julgamento social. As pessoas ficam olhando o comportamento dessa nova geração e já falando, você está fazendo errado, isso vai dar ruim. E aí, situações que acontecem em público, por exemplo, a famosa birra da criança, você falou aí, né? A criança grita, ela chora para se expressar.
Como lidar com essa situação quando ela acontece, por exemplo, em público, num shopping? A criança não teve ali o brinquedo que ela viu na vitrine e ela vai gritar, vai deitar no chão, vai rolar, vai espernear. Uma festinha infantil, na rua, na presença de outras pessoas, porque eu imagino que é um desafio para o pai, para a mãe, para o responsável, além de lidar com aquela situação, lidar também com os olhares julgadores das pessoas ao redor, né? Sim, Carol. Primeiro vamos falar sobre birra, né? O que é o que nós adultos chamamos de birra? É a forma natural que as crianças têm de expressar raiva, frustração, chateação. E como é a forma natural? Ela vai chorar. Ela vai gritar, ela vai pegar uma coisa que está perto e vai jogar, ela vai se comportar, ela vai comunicar pelo comportamento, pelo corpo. E isso é desafiante por si só, né? Porque demanda de nós ali uma entrada em cena. E o que acontece? Os adultos, muitas vezes, têm uma dificuldade enorme em lidar com choro e grito. E isso é algo para autorreflexão, tá? Quanto maior a minha dificuldade em escutar o choro, lidar com o choro do meu filho, existe uma grande probabilidade de que eu fui uma criança com o choro muito calado, então, se eu tenho o choro do meu filho me incomoda, assim, de uma forma que me desestrutura. Provavelmente você foi uma criança que teve o choro muito calado, muito cerceado. E isso é importante para quê? Para reflexão mesmo, de eu posso estar na relação com meu filho num outro lugar. Primeiro entendendo que o choro é a forma natural de expressão. A criança vai gritar, ela vai chorar, ela vai demonstrar isso pelo comportamento. E aí, Cecília, o que a gente faz? Primeiro, eu entendo isso. Meu filho está comunicando uma chateação. Segundo, que eu acho que é o top 1 de desafio das mães e pais, pelo menos que me procuram. Cecília, eu fico muito desestruturada ou fora do lugar quando tem outras pessoas me observando. Ou as pessoas verbalizam, você está fazendo tudo errado, ou elas julgam com o olhar. Nós temos muito medo do olhar de julgamento do outro, porque a gente cresceu no modelo autoritário, punitivo, então a gente tem a crença de que estamos sendo olhados de forma negativa, estão me julgando, a gente morre de medo do olhar do outro. E eu preciso cuidar disso. Se eu sou mãe, né, de 2 crianças ou pai, eu preciso entender que as pessoas vão me olhar, elas vão me julgar. A gente julga o tempo todo, eu posso não falar, mas eu tô, nossa, olha como é que essa mãe, olha como é. As pessoas vão olhar, vão julgar, vão dar um monte de pitaco insuportáveis. O que a gente faz com isso? A gente filtra, a gente cuida, né? Eu hoje tenho terapia, quinta-feira tem minha terapia, vou lá cuidar de um monte de coisa interna aqui. E com meu filho, o que realmente importa? É eu na relação com meu filho. Se ele tá chorando, gritando, eu vou nomear. Você tá com raiva porque você queria o brinquedo e eu não te dei o brinquedo. Pode sentir essa raiva. Hoje não tem brinquedo. Por isso que eu tô lançando a campanha Abrace um pai do filho com birra. Você vai lá, abraça e fala, eu te entendo totalmente, que eu olho pra ele e falo, eu sei o que você tá passando. Boa, João, essa é boa. Porque é difícil, o pessoal vai olhando torto pra você não tem calma. Ô, João, pra encerrar, João, também tem uma pergunta importante. Diga aí, João. Olha aqui, Cícia, como é que a gente pode avaliar os impactos na adolescência, né? Aquela fase que todo mundo fala, não, a pior fase é na adolescência. Tem impactos? Quando vamos pensar, né, João, nós 3 temos filhos criança, Sim. Tá? Às vezes a minha dificuldade em frustrar é para não deixar meu filho chateado, para não me dar muito trabalho. Aí eu vou dar esse chocolate porque ele não vai chorar. Eu vou dar o brinquedo, mas quando eu cedo o tempo todo, quando eu não frustro o meu filho, quando eu não trago o não, eu tô tirando do meu filho a oportunidade de desenvolver musculatura emocional, né? Eu tô tirando a oportunidade de ele aprender a lidar com frustração, as coisas não vão sair como eu gostaria. Aí vamos lá para a adolescência. Um adolescente que foi uma criança que não teve não foi frustrado, o tempo todo podia fazer o que ele queria, é um adolescente que vai ter muita dificuldade, por exemplo, no relacionamento. Aí quando alguém, eu não quero mais ficar com você, vou terminar o namoro, ele não vai ter estrutura emocional para lidar com isso.
né? Vamos levar para um extremo, é aquele adolescente que vai se machucar, que vai machucar o outro, que vai tomar né, ter um comportamento ali extremo, muitas vezes, diante de uma frustração. Eu levei para um extremo, né? É aquele jovem adulto que não vai saber lidar com a frustração do trabalho. A gente se frustra muito no nosso trabalho, no cotidiano. Então, frustrar os filhos, o lema que eu convido as mães e os pais a internalizarem é para o seu bem, meu filho. Cecília Antipoff, guardiã das crianças, sempre trazendo excelentes reflexões para a gente aqui nesse processo, né, de construção de outros seres humanos. Ela está com a gente toda quinta-feira aqui na segunda edição do Central 98. Cecília, obrigada. Até semana que vem, viu?